Olá, irmãos, bom dia. Aqui é o professor Marlon Meira, tudo bem com vocês? Muito bem, então nessa manhã de hoje, dia 24 de julho, nós vamos assistir a aula 4 da EBD de inverno com o pastor Andriele Thompson, certo? Chegamos até aqui com 3 aulas e vamos hoje para a aula 4. Inclusive tem uma surpresa para vocês na aula 4, uma surpresa até descontraída que vai aparecer durante a aula. Fica ligado aí que você vai dar uma risada daqui a pouco na aula do Andriele, tá certo? Mas enfim, o que eu quero fazer aqui também é dar 2 avisos para vocês e fazer um convite. Deixa eu começar logo com um convite, que é o convite para vocês participarem da caminhada evangelística no parque no dia 31, próximo domingo, às 8 horas da manhã, lá no Parque de Águas Claras. A gente vai se encontrar, a igreja vai se encontrar às 8 horas da manhã, lá naquela entrada principal do parque, que fica ao lado da faculdade Uniplan, tá certo? Então não se esqueça, esteja conosco lá, nessa caminhada evangelística, que começa na porta do parque, ali na entrada principal, às 8 horas da manhã. Por causa desse convite, por causa desse acontecimento, desse evento, eu quero deixar o aviso para vocês de que no domingo que vem, dia 31, não haverá culto na nossa igreja, não haverá EBD também presencial no templo. Haverá um plantão de oração, certo? Que vai acontecer na igreja. Caso você deseje ir para o templo, haverá alguém lá com você para fazer esse plantão de oração. Mas esteja conosco presencialmente lá no parque, que vai ser vai ser edificante também, tá certo? Sobre a EBD, o segundo aviso é o seguinte. Aliás, esse na verdade ainda é o primeiro aviso. A nossa aula 5 da EBD de inverno será lançada, será liberada no YouTube no domingo mesmo, no dia 31, só que não às 9 da manhã, como nós normalmente fazemos, tá certo? Será liberada a 1 hora da tarde. Então você vai ter tempo lá de participar conosco da caminhada, vai voltar para casa, vai almoçar, e depois do almoço você terá tempo durante a tarde de assistir a quinta e última aula, o encerramento da nossa EBD de inverno com o pastor Andriele Thompson, aula número 5, tá certo? Então, não se esqueça, mesmo que você não vá para a caminhada conosco, no parque às 8 horas da manhã no domingo, você não terá o acesso à aula durante a manhã ainda, tá certo? A aula vai aparecer só a 1 hora da tarde. Então esse é o primeiro aviso para você ficar ligado aí. O segundo aviso é que no dia 7 de agosto, que é o primeiro domingo de agosto, o primeiro domingo do segundo semestre da nossa EBD, nós teremos uma aula diferente, especial, que acontecerá lá no templo. Durante essa aula, todas as classes terão pelo menos um ou dois, pelo menos um dos seus professores apresentando ali o projeto para o semestre, tá certo? Dando ali uma espécie de apresentação, de introdução ao que será aprendido, ao que será ensinado durante o segundo semestre em cada uma das classes. E aí, nesse mesmo domingo, dia 31, a gente já vai liberar também um link para você clicar e para você escolher qual das classes você gostaria de participar, para você fazer sua matrícula. Para ser bem sincero, na verdade, você só precisará fazer matrícula nas 2 classes que funcionam lá naquelas salas de aula que ficam atrás ali do templo, tá certo? Mas no domingo, dia 7, você saberá quais são essas aulas, quais são essas classes, né? E aí você poderá escolher ali entre as ofertas que haverá, e você poderá escolher, se for o caso, de você escolher alguma dessas classes que acontece lá nessas salas lá de trás do templo, você precisará fazer uma inscrição o mais rapidamente possível, porque as vagas lá são limitadas, tá certo? Então foram esses os 2 avisos. Aproveite aí então a aula 4 da EBD de inverno com o pastor Andriele Thompson, tá certo? Deus abençoe e até domingo que vem, presencialmente. Aliás, até domingo que vem não, até a caminhada domingo que vem lá no parque. Deus abençoe e até a próxima. Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, na central de Taguatinga, Igreja Batista, que tem feito diferença aí nesse lugar, nesse bairro, nessa localidade em que se encontra. Eu sou o pastor Andriele, estou grato a Deus por poder estar com vocês mais este domingo, dia 24 de julho. Esse é o nosso quarto encontro, meus irmãos, e isso gera uma alegria muito grande no meu coração por poder compartilhar, por poder multiplicar na sua vida aquilo que o Senhor tem confiado a mim, aquilo que eu tenho buscado aprender e experimentar na presença do nosso Deus. Este mês de julho, mês
da Escola Bíblica de Inverno, nós temos falado sobre relacionamentos saudáveis, não é verdade? E eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, para nós pensarmos em relacionamentos saudáveis discipuladores como uma porta para o evangelismo, para evangelizarmos as nações, para compartilharmos o amor de Cristo com todos os povos, partindo do relacionamento com o nosso próximo. Neste domingo, nós estamos vendo, então, como desenvolvermos relacionamentos saudáveis, que sejam discipuladores, com o nosso próximo. E até aqui nós temos estudado que a base para uma vida que glorifica a Deus e que cumpre a missão e propósito de existir é uma vida que ama a Deus sobre todas as coisas e tem um relacionamento saudável com Deus. Nós partimos desse fundamento. A minha vida em relacionamento com o meu Deus, meu Criador, também o meu Pai, também o meu amigo. E aí, nós também aprendemos na semana passada que uma vida que também tem amor próprio, uma vida que tem um amor, uma autoestima, vocês se lembram, né, da crença de identidade, crença de competência, crença de merecimento, né? Quando eu me reconheço, quando eu me identifico como um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, eu me amo, eu me relaciono comigo mesmo de forma saudável, passo a cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito e da minha alma. Então, nós temos aprendido isso nesses domingos de julho e cremos assim porque nós recebemos o grande mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente tem repetido aqui todos os domingos. Quais são os dois mais? Vocês se lembram? Eu creio que você já deve ter memorizado esses versículos, né? Eu peço para você ler comigo agora. Vamos juntos, em uma só voz. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Esse tem sido o mandamento, o grande mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? O grande mandamento é ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E o segundo mandamento, e também muito importante, é ame os outros como você ama a si mesmo. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Nos ensinou o Senhor Jesus, e assim é o nosso compromisso, assim é o meu compromisso, me relacionar bem com Deus, comigo mesmo e com o próximo, a fim de que a minha vida resplandeça a vida de Deus, a minha vida refletindo a vida de Deus. Assim, queridos, nós acreditamos que quando eu estou com o meu relacionamento saudável com Deus, comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, eu transpiro a vida de Deus, eu reflito a vida de Deus, eu transbordo aonde eu vou, aonde eu estou, com quem eu estiver, a vida de Deus. Essa é uma consequência da vida de quem ama a Deus, de quem ama a si mesmo. Isso não tem como você passar sem ser percebido pelos lugares por onde você anda, porque você está vivendo a vida abundante, a vida perissós, né, que nós compartilhamos semana passada, a vida extraordinária. Então, quando nós vivemos isso, as pessoas ficam curiosas para perceber o que está acontecendo na vida do Jairo, o que está passando lá na família do Mateus, da Ana, que eles vivem de forma diferente, os filhos se comportam de forma diferente. A gente percebe a relação do pai, da mãe, do filho, de forma tão harmoniosa. Então, meus amados, vida saudável, relacionamentos saudáveis, eles são discipuladores, porque eles fazem discípulos de Jesus Cristo. É um discípulo
que sou eu multiplicando novos discípulos. E aí, nós pensando então, para nós pensarmos, né, o nosso tema de hoje, eu quero só lembrar você que aula 1 nós falamos do grande mandamento, na aula 2 pensamos o relacionamento com Deus, e na aula 3 nós conversamos sobre o relacionamento comigo mesmo. E aí eu fiz aqui um esboçozinho, né, para você poder olhar aqui, ó, e entender bem. Eu peguei aqui uma pessoa muito querida para mim, é o meu grande amigo, primo Marlon Meira, professor Marlon Meira, e aí eu usei aqui a foto dele, a imagem dele, porque é alguém que eu tenho liberdade para fazer isso, né? Eu não poderia brincar assim com nenhum de vocês, mas com o Marlon, que é alguém que a gente se conhece há tantos anos e trazemos tantas recordações, né? E a gente tem um carinho e respeito tão profundo pelo outro. Eu peguei aqui a imagem do Marlon para brincar com isso, né? Para a gente pensar no seguinte, olha, primeira parte, então, é amar a Deus, né? Quando eu amo a Deus, eu estou me relacionando com Deus, e aqui eu usei essa imagenzinha de uma pombinha, né, que representa o Espírito Santo, um relacionamento de amor que está sendo gerado e gerando um movimento na minha relação com Deus, né? E eu percebo também Deus e o Espírito Santo se movendo, olha, essa seta daqui, ó, de cima para baixo, demonstra essa interação de um relacionamento que acontece, né? De mão dupla, é uma via de mão dupla na qual eu me coloco diante de Deus e Deus, ele também fala, ele age, ele se move comigo através de mim e em mim. Então, aqui o Espírito Santo, a cruz representando Cristo, né? E Deus como uma trindade divina, um relacionamento íntimo, profundo, de pai e filho, de pai e filha, de amigos, de intimidade, que estão em movimento de amor, através da minha leitura da palavra, através das minhas orações, da minha meditação, né? Vocês se lembram que pensar em problemas o dia todo é semelhante a você ficar preocupado. E você pensar na Bíblia o dia todo, num versículo bíblico, é você ficar meditando. Então, esse slide, ele quer representar o relacionamento saudável com Deus, um relacionamento diário, contínuo, pautado na palavra de Deus, na oração, na meditação e no amor que nós vamos desenvolvendo com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós temos esse relacionamento com Deus estabelecido, nós, então, prosseguimos amando a nós mesmos. Por quê? Eu não posso amar a Deus e me odiar. Eu não consigo, eu não tenho condições de amar a Deus se eu não amo a mim mesmo. Então, você passa a se amar e você passa a se conhecer, né? E aqui vem a crença da identidade como filho, identidade de amigo de Deus. Aí vem a crença de capacidade, né? Quando nós falamos semana passada de eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu tenho o Espírito Santo de Deus que me capacita para fazer coisas maiores ainda que o Senhor fez. Juntos, quando unimos a nossa força, os nossos dons, nós podemos promover o reino de Deus, nós podemos avançar o reino de Deus na terra. Então, nós cremos que nós podemos, que nós temos condições, capacitações, habilidades para fazer a obra de Deus e muitas outras coisas. E a crença de merecimento, né? É a crença do ter, de ter uma família saudável, de ter recursos dados por Deus para eu poder desfrutar da vida aqui nessa terra, que eu posso ter saúde, porque Deus me fez uma pessoa saudável, então eu mereço ter uma vida alegre, uma vida feliz, eu mereço ter uma vida abundante, porque Jesus veio me dar essa vida. Então, quando eu acredito nisso, eu passo a acessar essas coisas, eu passo a viver e experimentar. Aí você vê o Marlon aqui, ó, feliz da vida, olha, com o coração alegre, cheio de vida, cheio de alegria, né? Porque ele crê
ele crê que Deus o tornou um filho de Deus, e como filho de Deus, ele também foi capacitado pelo Espírito Santo para poder viver o melhor de Deus nessa terra e no porvir, na mansão celestial, na eternidade com Deus. Então, nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos, e então nós amamos o nosso próximo, né? E aqui, olha, eu coloquei essa foto que nós tiramos agora, no começo do mês de julho, quando o Marlon, Keren com as crianças, eles estiveram aqui passando dias de férias. E aí é quando nós estamos melhor capacitados para amar ao próximo. Eu amo a Deus, eu recebo o amor de Deus, eu me amo, eu passo a me conhecer, eu passo a me valorizar, a me amar, ficar bem comigo mesmo, me sentir saudável comigo, disposto, alegre. E aí, meus irmãos, eu posso amar ao próximo, né, com o meu coração puro, com o meu coração limpo, com a minha alma tranquila, com o meu espírito fortalecido no Senhor, com o meu corpo saudável, né, com disposição e alegria. Eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, fortalecido pelo amor de Deus. Esse é o grande mandamento, os dois grandes, né? Os dois grandes mandamentos. E neste dia, nessa aula, quarta aula que estamos caminhando, eu quero focar realmente nesse amor ao próximo. E aqui eu quero dizer, viu, Marlon, meu primão, eu amo a sua vida, a sua família, e nós, nessa jornada, já que vai para 40 anos de jornada, né? Que nós já temos desde do berço, né? Nós temos aprendido a nos amar, nós temos aprendido com Jesus a ouvir, a falar no tempo certo, a receber orientação de Deus para o conselho, o aconselhamento, para falarmos da criação dos nossos filhos e trabalharmos o relacionamento conjugal. Então, meus amados, essa foto, eu escolhi essa foto porque ela expressa desafios do amor, né? Amar ao próximo é amar o cônjuge, né? E o Marlon amando a sua esposa, amar os filhos e saber receber de Deus orientação, sabedoria e discernimento para poder amar o filho, a filha, com o amor de Cristo, se entregando por eles e também disciplinando, porque o pai que ama disciplina o seu filho. Amar os familiares, né? Como eu e Marlon somos primos, nós nos amarmos mutuamente, né? Amar a todos, porque assim deseja o nosso Senhor Jesus. Agora, quando então nós olhamos para essa expressão, ame ao próximo, ao teu próximo, ame o teu semelhante, né? Eu pergunto, quem é o meu próximo? Afinal, quem é o meu próximo? E aí perguntaram para Jesus exatamente essa pergunta: quem é o meu próximo? E aqui eu quero trazer para você, aqui uma outra tela que vai mostrar para a gente. Eu quero ver aqui o texto bíblico de Lucas 10, quando o mestre da lei, ele se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele perguntou, você está vendo aí na sua tela esse texto de Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 em diante. E aí ele perguntou a Jesus, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus então respondeu assim, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho
Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pegarei o que você gastar a mais com ele. Ou, perdão, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? E então respondeu o mestre da lei, né? Aquele que o socorreu. E Jesus disse: pois vá você, faça a mesma coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, como Jesus é sábio, como Jesus é precioso. Diante da pergunta daquele mestre da lei, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Né? Ame o seu próximo como você mesmo. Quem é o meu próximo, mestre? Então Jesus conta essa historinha. Jesus conta essa historinha que vai revelar para ele que o próximo foi aquele homem que ajudou, que socorreu, né? Quem foi o próximo daquele homem assaltado, aquele homem que estava largado no chão? Quem foi o próximo? Foi o que estava perto? O sacerdote passou por perto, o levita passou por perto, o samaritano passou pelo mesmo caminho por perto, né? Mas quem foi que parou? Quem foi que cuidou? Quem foi que deu atenção? Quem foi que olhou com amor, que olhou com bondade? Quem foi que estendeu a mão? Quem foi que se dispôs a dar a si mesmo, dar do seu tempo, a investir o seu dinheiro, o seu recurso, a interromper o seu caminho, os seus compromissos que estavam pela frente? Quem foi? Foi o menos provável, né? O menos provável foi o samaritano. Os religiosos de plantão, o levita, o sacerdote, eles estavam muito ocupados com as suas obrigações religiosas. Eles não puderam parar, eles não se sentiram no direito de parar, ou no dever de parar para ajudar aquele homem. Mas aquele samaritano que era mal visto pelos judeus, né? Que era o povo samaritano que era visto de forma preconceituosa, pejorativa pelos judeus, foi exatamente ele, o próximo daquele assaltante, daquele homem assaltado. Né? Então, queridos, quando nós olhamos para essa resposta de Jesus, nós voltamos e nós perguntamos: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem são as pessoas? Você, ou melhor, você é próximo de quem? Vamos inverter a pergunta. Você é próximo de quem? Quem são as pessoas que estão sendo assaltadas, que estão sendo prejudicadas, que estão sendo roubadas, que estão sendo violentadas por Satanás? Quem são as pessoas que estão sendo roubadas em suas vidas? Quem são as pessoas que estão vivendo deprimidas, sem alegria, sem satisfação ao seu redor, que estão caídas pelo caminho da vida, que estão se sentindo menosprezadas, que estão se sentindo traídas, que estão se sentindo roubadas, que estão se sentindo enfraquecidas? Quem são as pessoas próximas a você, no seu caminho, que precisam de alguém como você, próximo, que ama o próximo como você ama você mesmo? Você consegue perceber que, para Jesus,
O próximo é aquela pessoa necessitada. Para Jesus, o próximo é aquela pessoa que não tem da onde tirar. Para Jesus, o próximo foi aquele cego que gritou, filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão de mim. O cego Bartimeu. Para Jesus, o próximo foi aquele homem leproso que ninguém queria chegar perto, mas ele deixou todo o preconceito, todos os medos, ele foi lá curar. Para Jesus, o próximo foi Pedro, um pescador simples, uma pessoa que não tinha valor na sua sociedade, né? Foi João, foi Judas. Para Jesus, para Judas, o próximo de Judas foi Jesus. E Jesus foi o próximo, foi o semelhante, né? Foi aquele que estava ali ajudando Judas. Para Jesus, Maria foi alguém próximo, foi alguém próxima. Maria, uma mulher que na sua época também não podia estar na presença de pessoas honradas, né? Mas Jesus era próximo dela. Jesus também foi próximo de Pilatos. Na hora do seu julgamento, Jesus estava ali e proferiu palavras de honra a Pilatos. Proferiu palavras de respeito. Revelou que ele era um rei, que ele era um homem honrado diante da multidão que o acusava e gritava, crucifiquem-no. Jesus ali revelou para Pilatos o caráter de Deus. Jesus foi o próximo da mulher samaritana à beira do poço. Aquele dia muito quente, em que Jesus foi buscar água no poço de Jacó, e ali estava uma mulher de má fama, né? Uma mulher que vivia envergonhada pela vida imoral que ela vivia, mas para ela, Jesus foi alguém próximo. Jesus foi alguém que estava ali para jorrar fontes de águas vivas no coração daquela mulher, no interior daquela mulher. Ali, Jesus foi para ela o Messias, o Salvador dos judeus, dos samaritanos, dos brasileiros, de todo o mundo. Ali, diante do poço, Jesus foi o próximo, Jesus foi aquele que parou o seu caminho, que parou todos os compromissos para encontrar com alguém e oferecer-se por amor a alguém. Então, meus amados, quem é o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Quem são as pessoas com quem você tem estado no seu dia a dia? São seus pais? São seus irmãos? São os colegas de trabalho, colégio? São os seus vizinhos? Pessoas que estão do lado de lá da parede, sabe? A distância entre nós e os nossos vizinhos, muitas vezes é uma parede que nos separa, que nos distancia. E que muitas vezes nos encontramos nos corredores dos prédios, nas calçadas das casas, muitas vezes nos esbarramos, né? Nos elevadores, na garagem ou na área de lazer. Esse pode ser o seu próximo. E por mais que ele tenha condições de ter um apartamento, uma casa própria, um carro, ele pode estar com a sua alma ferida. Ele pode estar se sentindo como aquele homem que foi assaltado. Porque, queridos, na realidade espiritual, muitas pessoas estão feridas, estão sendo maltratadas, estão sendo destruídas pelo maligno. E você, como um agente do amor de Deus, nós, Igreja de Cristo, que existimos para transformar o mundo, nós precisamos aprender a amar o nosso próximo como nós nos amamos. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então, perceba que talvez o seu próximo esteja dentro da sua própria casa. Pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser a sua mãe, o seu pai.
que estão precisando receber o amor de Deus. Por isso que eu fiz questão, nesse nosso curso, de começar no amor que nós precisamos dar a Deus, por causa do amor que Ele já nos derramou. Porque quando nós recebemos o amor de Deus e podemos devolver a Ele o amor, nós estamos aceitando o fato de que nós temos capacidade de amar, porque nós somos capacitados pelo próprio Deus para amar. Amar a quem? A mim mesmo. E quando eu me amo, quando eu amo a Deus, quando eu recebo o amor de Deus, não tem como conter o amor ao próximo. O amor ao próximo, a esses que estão ao nosso redor, precisando de alguém que os ame. Eu e você somos essa fonte de amor de Deus, porque essa fonte está em mim, está em você. A fonte do amor está em nós. Por isso, chegou o momento de nós pensarmos nisso, que precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis com o nosso próximo. E aqui, relacionamentos saudáveis e discipuladores com o próximo, ele é pautado nesse amor ágape, no amor que vem de Deus, um amor incondicional. Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É fazer o bem ao próximo sem interesse de ganhos pessoais. Aquele homem, o bom samaritano, não tinha nenhum interesse de receber nenhum centavo daquele homem. Ele simplesmente deu, doou, fez o bem, sem olhar a quem e sem buscar algo em troca. É servir e ajudar, então, sem condições. Olhar o bem do outro, olhar o bem do próximo, é imitar a Cristo. Fazer como Jesus nos ensinou, assim como eu lavei os seus pés, lavem os pés uns dos outros. Assim como eu amei vocês, amem-se mutuamente. Isso se fala sobre ser discípulo de Jesus. Isso se fala de nós amarmos como Ele nos amou. E aqui eu quero pegar emprestado desse livro que vocês devem já ter conhecido, acessado, né? Multiplicando Discípulos, o material da Igreja Multiplicadora, né? Que a Convenção Batista tem adotado e tem nos orientado, a Igreja Multiplicadora. E esse livro do Waylon Moore, ele tem aqui uma parte que eu quero ler para vocês, Multiplicando Discípulos, que fala sobre, pensando nesse amor, pensando o amor como uma marca de um discípulo de Cristo, ele diz, na página 25, discípulo é alguém que dá a sua vida pelos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Mas que realidade de amor é essa? É muito mais do que simplesmente fazer algumas boas ações. Em João 15:13, Jesus diz: ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto empresta ao amor um significado ainda mais profundo. O discípulo ama o suficiente para se tornar impopular, para se tornar mal entendido, para ficar sozinho, para sofrer. O amor é incondicional. Jesus cativou o coração dos seus discípulos com o seu amor incondicional. O seu amor sempre procurava fazer o que era melhor para as pessoas que ele estava treinando. Para amar os nossos irmãos, precisamos sacrificar-nos para satisfazer as mais profundas necessidades deles. Como escreveu João, o discípulo amado, nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus define discipulado, em parte, como amor pelos outros crentes. Os homens podem ver Cristo em nossas os homens podem ver Cristo em nossas tão somente quando nos veem amando uns aos outros. Corrigindo o texto aqui, os homens podem ver Cristo em nossas vidas tão somente quando nos veem amando uns aos outros. Mas este é um amor incomum. Dando nossa vida pelos outros, morremos para certas coisas. Abrimos mãos de certos direitos. Pode ser que precisemos sacrificar dinheiro, tempo e possessões, a fim de melhor amar os outros. Isso é possível em nossas igrejas, hoje em dia, quando o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito, conforme nos diz em Romanos 5:5. Meus amados, muito forte isso aqui, porque ser discípulo de Cristo é amar como ele nos amou, é amar uns aos outros. E assim, quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Relacionamentos saudáveis e discipuladores. É uma pessoa gerando uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma pessoa multiplicando o DNA de Cristo numa nova pessoa. É um discípulo gerando novos discípulos de Cristo, afirmando na prática aquilo que Jesus mesmo nos ensinou: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. É o que Jesus mais quer através das nossas vidas. E para nós, querido, então, para nós vivermos relacionamentos saudáveis uns com os outros, de modo a gerarmos discípulos de Cristo, nós precisamos aceitar as nossas diferenças. Nós precisamos entender que cada pessoa é uma expressão da criação de Deus. Cada pessoa tem uma identidade própria, cada pessoa tem habilidades próprias, cada pessoa tem a sua forma de viver, as suas diferenças. Então, aquilo que não é essencial, nós precisamos aprender a aceitar. O essencial, nós temos unidade. Nós temos até mesmo uniformidade naquilo que é essencial. Agora, no que não é essencial, há muita diversidade, né? Porque Deus criou cada um diferente do outro. Então, precisamos, para termos relacionamentos saudáveis uns com os outros, precisamos aprender a aceitar as diferenças. É muito comum nas nossas casas, é muito comum nos nossos condomínios, é muito comum no ambiente de trabalho, na igreja, a gente criar expectativas de que as pessoas sejam como nós, que as pessoas tenham os mesmos gostos que a gente, né? Na hora de assistir um filme, na hora de escolher uma música, a gente quer que a pessoa escolha a música que a gente gosta. Na hora de escolher o filme, quer que todos vejam o filme que eu quero ver, né? Na hora de tomar uma decisão no meio da igreja, na escola bíblica, no pequeno grupo, a gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre a dos irmãos. Então, queridos, para nós entender, é preciso entender que nós somos diferentes. E que para nós mantermos relacionamentos saudáveis que venham gerar discípulos, nós precisamos aceitar as diferenças entre nós. Isso serve para o relacionamento entre um homem e uma mulher, um casal. Isso serve para o relacionamento entre pais e filhos. Pais, aceitem as diferenças dos seus filhos. Aceite que a adolescência do seu filho está acontecendo no ano de 2022, diferente da sua adolescência que você viveu em 1980, em 1990. São tempos diferentes. O que é essencial? O que é princípio? Isso nós mantemos preservados, né? Aquilo que é essencial, nós precisamos de ter muita uniformidade, né? Unidade.
Agora, aquilo que não é essencial, precisamos aceitar as diferenças. Em segundo lugar, para nós, então, desenvolvermos esses relacionamentos saudáveis uns com os outros, amando uns aos outros, além de aceitar as diferenças, também é servir por amor. Sirva as pessoas do seu relacionamento por amor, não por obrigação, não com o desejo de receber um elogio, um agradecimento, não motivado pelo desejo de ganhar algo em troca. Não, sirva pautado pelo amor. O fundamento das minhas ações, o fundamento dos meus comportamentos, o fundamento das minhas atitudes de serviço precisa ser o amor de Deus. É o amor a Deus. Lembra de Jesus quando ele disse assim, olha, quando vocês fizerem algo, né, quando vocês derem um copo d'água ao menor dos meus discípulos, dos meus pequeninos, faça como se estivessem fazendo a mim. Façam como se estivessem fazendo a mim. Então, queridos, vamos aprender. Se nós queremos estar bem, de forma saudável com as pessoas, com os nossos próximos, com os nossos semelhantes, aprendamos a servir, motivados pelo amor. Você viu a louça suja na sua casa? Seja você filho, seja você pai ou mãe, não espere alguém pedir. Vá lá e lave, faça como se você estivesse servindo a Jesus. Se você percebe alguém com uma dificuldade para fazer algo, para atravessar a rua, para carregar as compras do supermercado, o carrinho, para puxar o carrinho da feira. Se você percebe alguém com uma dificuldade para ler alguma coisa, alguém com perdido na rua, precisando de uma ajuda, de uma orientação, pare o que você está fazendo. Ajude, ofereça ajuda. Se você percebe alguém do seu relacionamento, do seu pequeno grupo, da sua igreja, da sua casa, da sua vizinhança, passando necessidade de alimento, ou alguma necessidade de saúde, ofereça-se para ajudar, como se Jesus estivesse ali e você estivesse fazendo por amor a Ele, porque servir é uma atitude de discípulo de Jesus. Servir é uma atitude que torna os relacionamentos saudáveis. É assim que nos ensinou o Mestre. Em terceiro e último lugar, quando nós buscamos desenvolver relacionamentos saudáveis e discipuladores, nós precisamos trilhar o caminho da confissão e do perdão de pecados. É hora de respirar fundo para aceitar, para entender e para internalizar essa frase: confesse e perdoe pecados. Confessar pecados é quando você que errou, você que pecou, assume a responsabilidade, reconhece os seus erros e você, então, pede perdão a Deus e à pessoa a quem você ofendeu. Na vida nós vamos acertar muitas vezes, vamos errar algumas vezes. Muito melhor ter muito mais acerto do que erros. Na vida nós vamos viver situações assim. Quem de nós não erra? Quem de nós, qual de nós é infalível, impecável? Só conheço um. Só Jesus é infalível, impecável em tudo que fez, em tudo que faz. Mas eu e você, marido e esposa, pais e filhos, pastor e ovelha, vizinhos, colegas de trabalho, todos nós temos os nossos momentos de deslizes, de faltas, de pecados. Portanto, meus amados, todos nós precisamos aprender a reconhecer erros, a confessar pecados, a pedir perdão. Isso é humano, isso é nosso. Então, aceite que você precisa reconhecer os seus erros, ir até a pessoa e pedir perdão. Essa é uma coisa muito importante
para nós mantermos os nossos relacionamentos saudáveis. E isso ensina outros, isso discipula outros. Quando eu reconheço humildemente os meus pecados, os meus erros, eu confesso, eu estou ensinando às outras pessoas o caminho da reconciliação, o caminho da confissão. Quando eu peco contra o meu cônjuge, os meus filhos veem, presenciam um erro meu diante da minha esposa, e eles observam eu confessando o meu erro e pedindo perdão à minha esposa, eu estou discipulando os meus filhos a entenderem que nós erramos e que depois que erramos precisamos confessar e pedir perdão e reparar o nosso erro. Quando nós fazemos isso, estamos discipulando os filhos. Por exemplo, se você faz isso no ambiente de trabalho, você vai estar discipulando os seus colegas de trabalho, dando o seu exemplo. Porque assim como eu vos amei, amem uns aos outros. E quando vocês amarem uns aos outros, reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Consegue entender isso? Consegue perceber a importância de você confessar os seus pecados, os seus erros, os seus vacilos? E quando você faz isso, você gera discípulos do Mestre Jesus. E aqui, parte dessa última frase é o perdoar pecados. É perdoar. É você liberar a pessoa que te ofendeu. Sabe de uma coisa? Aprendi recentemente uma frase muito bacana, que fazer as pazes é algo que acontece entre duas pessoas. Fazer as pazes e perdoar é algo que acontece dentro de você. Quando nós falamos em perdão, estamos falando de uma decisão que foi tomada unilateralmente. Eu escolho perdoar. Eu libero essa pessoa da culpa, daquilo que ela cometeu. Eu perdoo a pessoa daquilo que ela fez, né? Perdoar é algo que eu resolvo fazer aqui dentro, que eu escolho para a minha vida. E eu perdoo pelos méritos de Jesus Cristo. Não é o que o outro fez que vai credenciar para perdoar o pecado dessa pessoa, mas é o que Jesus fez por mim, entende? Quando você se reconhece uma pessoa perdoada por Deus através de Jesus, nós também agora passamos a perdoar ao próximo, porque eu fui perdoado. Então eu não posso reter o perdão a outro que me ofende. Por isso Jesus diz, olha, se alguém pecar contra você, perdoe. Quantas vezes, mestre? 7 vezes? Não. Infinitamente. 70 vezes 7. Jesus está dizendo, você não tem que fazer conta, você não tem que ficar perguntando se a pessoa merece ou não merece. Ela tem o perdão de Deus, de Cristo. E você, quem é você? Quem sou eu para não perdoar? Se Jesus, o impecável, o infalível, o perfeito, o varão perfeito, perdoa, por que eu não vou perdoar? Será que existe algum mérito em mim que me leve a não perdoar? Então, perdão é você liberar, você soltar a pessoa, liberar a culpa dessa pessoa. É ministrar a paz, a graça de Deus. Agora, fazer as pazes, aí depende das duas pessoas. E se a outra pessoa não quiser fazer as pazes, não vai haver pazes, não vai haver reconciliação, mas vai haver perdão no seu interior, porque é uma escolha sua. Então, queridos, para nós, então, finalizarmos essa aula de hoje, a nossa 4ª aula desse mês, eu quero que você olhe mais uma vez para isso. Para nós termos relacionamentos saudáveis e discipuladores. Eu preciso aceitar as diferenças dos outros. Eu preciso servir por amor, não por interesses pessoais. Eu preciso confessar os meus erros, meus pecados e perdoar aqueles que me ofendem. Assim,
creio eu, estaremos nos parecendo cada dia mais com Jesus, estaremos nos tornando discípulos preciosos de Cristo Jesus e estaremos com a nossa vida multiplicando discípulos de Cristo Jesus. É assim, queridos, que eu creio, é assim que eu compartilho com vocês essa fé e essa esperança. É assim que eu deixo aqui o meu muito obrigado, que eu desejo para a sua vida que você desenvolva esses relacionamentos saudáveis dentro da sua casa, com seus filhos, cônjuge, pais, irmãos, na sua igreja, com seus irmãos em Cristo, parceiros de ministério, colaboradores no reino de Deus, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, colegas da faculdade, do colégio, da escola, com o padeiro, com a pessoa que atende ali na padaria, com o porteiro do seu prédio, né, com todos por que passarem em seu caminho. Que você seja um próximo para essas pessoas. Que você olhe com amor, com graça, com compaixão, com misericórdia. Que você olhe com perdão, com humildade, serviço, e seja um discípulo de Jesus. E busque manter a paz em todos os relacionamentos que você tem, que você vive, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você seja reconhecido pelas pessoas como um discípulo de Jesus, porque vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros, quando vocês amarem mutuamente. Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra do Senhor que vem a nós, que vem a nos ensinar a desenvolvermos relacionamentos saudáveis uns com os outros, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Deus, porque temos aprendido sobre o teu amor. Nós temos aprendido sobre esse grande mandamento que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E o segundo mandamento também tão importante, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos ajudando a cada dia a desenvolvermos a nossa fé prática, enquanto nós colocamos em prática o que nós temos aprendido da tua parte, da tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos discípulos conforme o teu coração, a desenvolvermos relacionamentos saudáveis e discipuladores, para que as pessoas queiram conhecer a ti e sejam discípulos e discípulas do Senhor também. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até domingo que vem, se Deus quiser, para o nosso último encontro. Espero muito mesmo que esteja sendo edificante para a sua vida, que você esteja realmente crescendo e aprendendo nesse mês de julho a ter esses relacionamentos saudáveis. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.